Olá, está começando agora mais uma vez a Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004 e dispõe aos cidadãos um espaço para a livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Reforçamos que o programa é gravado às quartas-feiras, das 12 às 13 horas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local apresentando o documento original de identidade ou carteira de motorista, a CNH, até 10 minutos antes do início da gravação, portanto, até 11h50. Mediante esta apresentação, é necessário também preencher uma ficha cadastral, um termo que deve ser assinado para certificar a responsabilização de cada orador por sua fala nesta tribuna aberta à população do Estado de São Paulo. De acordo com o artigo 3 da resolução que estabeleceu a Assembleia Popular, a utilização desta tribuna deve obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta Casa Legislativa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por meio deste programa e desta transmissão. Dito isso, hoje temos 10 pessoas participando desta edição da Assembleia Popular. Chamamos inicialmente o senhor Lívio Carlos, que terá 5 minutos e meio, assim como todos os oradores do dia. Por favor, senhor Lívio Carlos, pode ficar à vontade. Boa tarde, Assembleia Legislativa, senhores deputados. Mais uma vez eu estou aqui usando a tribuna. Eu não estou aqui para brincar, estou aqui para falar a verdade. Eu estive aqui em um evento na Assembleia Legislativa no mês de maio. Eu perdi os meus documentos 10 horas da noite. Graças a Deus, o policial achou meus documentos e me devolveu. Eu fiz um pedido para o Comando Geral da Polícia Militar. E aqui veio a resposta. Daqui a resposta do meu pedido para a Polícia Militar da Assembleia Legislativa. E eu continuo pedindo, porque aqui os policiais me conhecem, são honesto, trabalhador, competente. O policial não tem direito de procurar documento de ninguém, mas o policial procurou e me encontrou meus documentos. Está aqui a prova. O pedido foi eu que fiz. E eu continuo fazendo. E outra coisa, eu sou o meu comandante, eu não recebo ordem de ninguém. Se gostou, gostou. Se não gostou, fala comigo na portaria. Eu vou continuar fazendo outros pedidos. Graças a Deus, eu estou aqui novamente com outros pedidos de lista de policiais, fazendo pedido, porque eles merecem o trabalho que eles merecem. Só que eu estou dando o policial militar, o Cabo Benítez, Cabo Messias, o Luiz e também o Bisaio. Aqui novos pedidos, estou falando, documento com prova. Aqui outra coisa também, eu estou pedindo também para o policial ser promovido, é o Cabo Dalo, é aqui o nome dele, Cabo Dalo, estou pedindo para ele ser promovido a sargento. Também tem outro policial que eu estou fazendo a promoção dele, é o Boaventura e também o Alfredo, e outros policiais. Eu estou fazendo pedido por trabalho honesto e competente dentro da Polícia Militar e dentro da Assembleia Legislativa. Então, os comandos recebem os meus pedidos, mas eu dependo do deputado também para fazer assinatura também, concluindo os pedidos. Porque são pessoas honestas, trabalhadoras, competentes, que estão trabalhando para o Estado dentro da Assembleia Legislativa. E são pessoas que merecem uma promoção, merecem ser promovido. Eu estou pedindo também ao Alfredo para ele ser posto para o cabo de tenente. É o meu pedido que eu estou falando. E eu vou levar o conhecimento da casa, o André do Prado, e também o comandante-geral da polícia. E ninguém vai me brecar nem fazer eu ficar calado, não. Eu não recebo ordem. Eu sou o meu comandante. Outra coisa também. Aqui eu estou falando também do desembargador João Augusto Garcia. Sua Excelência, muito obrigado pela sua competência, pelo seu trabalho, pelo seu estudo. Senhor desembargador, por favor, estou pedindo para o senhor não soltar o pudim de pinga, de cachaça,
que matou três pessoas com a Porsche. Ele, até agora, vai fazer 2 anos e não foi processado. Ele está preso, mas não foi processado, então esse crime vai prescrever. Senhor desembargador, por favor, não solte esse vagabundo, esse criminoso, esse bandido, esse pudim de cachaça. Enche o rabo de cachaça para matar as pessoas. E não só ele não, tem outros também. Tem outros também. É lamentável vir aqui usar a tribuna para o Brasil inteiro escutar uma aberração dessa. Senhor desembargador, me ajude. Eu gostaria que o senhor me desse seu endereço, que eu quero dar um abraço no senhor, que o senhor merece muito mais. Também tem outro caso aqui também, ó. Igor Ferreira Salceda, investigado pela morte de um rapaz. Perseguiu o rapaz até matar, passar em cima, esfarelou o rapaz. E esse vagabundo, ele está preso, mas não foi condenado. Que justiça é essa que prende e não condena com crime violento? Onde nós vamos parar? Isso daqui nem pode ser chamado de país. Não pode. Mata, faz o absurdo que faz, é preso e fica lá no bem bom, sem a condenação. E a família, e os filhos, e a viúva, e os direitos da pessoa. Parece que é uma brincadeira, está parecendo um play center. Um play center cheio de aprendiz, de criança, de bobagem. Aonde nós vamos parar com essa pouca vergonha? Eu não vou parar. Eu gostaria também, eu recebi aqui um e-mail do ministro de Brasília. Ele está pedindo os direitos das pessoas, que as pessoas têm direito. Cadê? Tem direito ao quê? A reclamar? De falar o que não pode? Muitas pessoas não querem escutar aqui o que eu estou falando. Eu incomodo. Eu estou incomodando, não. Eu estou pedindo os direitos. Tá, infelizmente, acabou o meu tempo. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos a fala do senhor Lívio Carlos e convidamos agora o senhor Agostinho da Paixão para falar na tribuna por 5 minutos e meio. Palavras do comandante Napoleão Bonaparte. Sou um soldado. Estou cheio do ardor da juventude. Estou acostumado a arriscar a minha vida todos os dias. Não posso agir com a prudência de um diplomata consumado. Sou um soldado. Eu queria indicar para vocês um livro, Ganhar, de Bernardo Tapie, um milionário francês. Era um simples contador que virou milionário recuperando empresas falidas. Uma empresa falia, ele comprava a empresa e transformava a empresa num grande negócio. Eu acho que seria uma boa indicação para o presidente Lula convidar Bernardo Tapie para fazer parte do ministério. Eu ia falar hoje sobre os 7 centros da máquina humana. Eu estava estudando este livro do venerável mestre Rabulu, Águia Rebelde. Ela explica muito bem como o funcionamento dos 7 centros da máquina humana, que é fundamental para o trabalho do gnóstico. Mas me pediram para falar sobre outro tema. Quero retornar ao tema da mãe, a mãe dos policiais. Eles morrem de medo da mãe. E como surgiu isso? Lembra-se que o Esquadrão da Morte surgiu no final da década de 60, e com esse intuito de matar bandidos, né? E até hoje tem muita gente que é a favor de matar bandido. Dizem que bandido bom é bandido morto. E foi assim que surgiu a mãe. Começaram primeiro a querer matar bandido, e matavam bandido. Eu li uma entrevista de um policial civil chamado Fininho. Ele disse que em torno de... Não deu 2 anos e meio, virou máfia. E essa máfia vem dentro das polícias até hoje. Nasceu com o Esquadrão da Morte. E como funciona? O que é a mãe? A mãe, na polícia militar, mãe é qualquer qualquer oficial da polícia militar, seja coronel, capitão, major, que esteja envolvido com crime. Ou seja, oficial da polícia
que tem envolvimento com crime, com tráfico, com roubo de carga e todas essas coisas, eles se autodenominam mãe. Então, o soldado tem que obedecer à mãe. Ou seja, é óbvio que tem muita gente boa dentro da polícia, porque se não tivesse, já teria morrido há muito tempo. Então, na polícia militar, mãe são aqueles policiais da banda podre que exercem cargo de poder dentro da polícia. Ou seja, na polícia militar, os coronéis. Um coronel, qualquer coronel que seja da banda podre é mãe. Um major, um capitão que é da banda podre é mãe. Então, o soldado tem que obedecer à mãe. E na Polícia Civil, quem é mãe? Na Polícia Civil são os delegados. Não todos. Como eu já disse, aqueles da banda podre. Aqueles da banda podre que usam a polícia para roubar, esse é mãe. Um investigador-chefe que seja da banda podre também é mãe. O subalterno tem que obedecer à mãe. No judiciário, existe aqueles que vendem sentença, esse é mãe. Eu ouvi dizer, que na Polícia Federal existe o tal de doutor Rocha. Muitas vezes um policial federal, ele vê uma certa investigação brecada, e aí o pessoal fala para ele, não, é o doutor Rocha pediu para você, para essa operação não seguir adiante. Eu não sei até que ponto o doutor Rocha funciona dentro da Polícia Federal. Eu ouvi dizer que funciona. Mas eu dou um exemplo. Quando as duas americanas desapareceram, eu costumo anotar tudo, anotei aqui. No dia 14/9/2012, eu passei na Polícia Federal. E eles me informaram que tinha duas americanas desaparecidas. Aí um policial de nome Paulo, está tudo anotado aqui, ele falou para mim o seguinte: você coloca num papel tudo o que aconteceu, dá o teu nome, o número do RG, que eu entro em contato com você. Até hoje eu estou esperando o contato da Polícia Federal. Me ligaram? Não ligaram. Ele falou, nós vamos entrar em contato com a Interpol e eu ligo para você. E eu estou esperando até hoje. Então, a mãe, na Polícia Federal, com certeza impediu o policial de entrar em contato. Por enquanto, muito obrigado. Até logo. Agradecemos a fala do senhor Agostinho da Paixão e convidamos agora o senhor Levindo Rodrigues de Medeiros Neto para a sua fala de 5 minutos e meio. Muito boa tarde a todos que estão presentes, a mesa representadora aqui. E hoje eu venho falar sem papel nas mãos, mas quero agradecer também ao deputado Fábio Faria de Sá, que a sua assessoria já me deu uma atenção com relação ao projeto da capoeira. Aqui são 94 deputados, né? E eu já venho batendo há algum tempo, pedindo para que esse projeto social seja aprovado, porque, alguns anos atrás, esse mesmo projeto, não meu, de um outro deputado, ele foi lançado aqui e foi quase unânime votado a favor da capoeira. Só que o governador atual, Tarcísio de Freitas, vetou, né, foi contra o projeto devido. Quem lançou o projeto foi um vereador de um partido de oposição. Esta é a política do Brasil, sempre no intuito de dividir a população. Hoje em dia tem direita e tem esquerda. Até quando? Até quantos anos vamos ter que viver essa situação entre direita e esquerda, que chega a ser ridículo para um país de primeiro mundo, onde eu morei 20 anos fora do Brasil, e quando eu voltei eu pensei que tinha melhorado alguma coisa. E continuamos na mesmice de esquerda e direita. Quando é que a população do Brasil vai entender que não devemos ficar desunidos, e sim unidos em prol de uma pátria milionária que é o Brasil? Então, recursos para projeto social tem de sobra. Recurso tem. Lógico, né? Fantasiar um pouco, Lei Rouanet, a Aldir Blanc, mas é só a patota que pode participar. É só a patotinha que apoia ou lado A ou lado B. Então, isso chega a ser muito ridículo. Então, quero agradecer o Mário, que é assessor do deputado Faria de Sá, né? Fábio Faria de Sá, que é sobrinho do nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá, que sempre lutou pelo social. Eu gosto da história do deputado Arnaldo Faria de Sá. Foi um grande homem nessa casa, um grande deputado, né? Que Deus o tenha. Então, o seu sobrinho agora, a sua assessoria está me dando uma certa assistência no fator documentação, porque uma briga de um projeto não é da noite para o dia. Tem muita burocracia, então eu estou tendo essa assistência
que eu agradeço demais aí ao nobre deputado Fábio Faria de Sá, que a sua assessoria já está começando a me dar uma assistência. E ao Mário, que é assessor, parabéns pela educação de ter me recebido no gabinete. Bom, também quero ressaltar aqui que nós temos duas situações no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, quando o ser humano se vê apertado, ele pensa em duas situações. Primeiro Deus, depois 190, Polícia Militar. Então, eu exijo, tá, respeito com uma certa corporação que se chama Polícia Militar. Por quê? É aquilo que eu volto a falar. Você está em aperto, está em risco, Deus, depois 190. Então, eu não posso admitir que qualquer cidadão use essa tribuna para falar mal da Polícia Militar. E outra coisa, digo mais, como jornalista profissional que eu sou, eu digo mais, se essa tribuna Assembleia Popular continuar a ser usada para ofender a corporação, eu vou entrar com um processo, sim, contra a pessoa que falar aqui mal da corporação, porque é dever do Estado nos garantir segurança, é dever do Estado. Então, nós temos que respeitar o Estado, para que o Estado possa respeitar o cidadão. Então, é necessário saber usar um microfone. Chegar aqui e abrir a boca é muito fácil para qualquer um, só que tem que saber colocar as palavras no momento certo. Vamos criticar a Polícia Militar? Vamos. Todo o departamento social do Brasil merece críticas. Críticas construtivas, e não críticas que possam destruir toda uma corporação. Não pode, gente. Isso é analfabetismo político. Então, para você falar de política, você tem que ter o dom da causa, tem que conhecer a causa. Não é chegar aqui, abrir a boca no microfone e ofender todo mundo. Não pode, de maneira alguma. Eu, como jornalista, não sou o dono da razão, mas eu prezo pela ética, porque um jornalista tem que trabalhar com fatos e não com fake news. A minha fala hoje, muito obrigado aos capoeiristas que estão me apoiando na Grande São Paulo, e eu volto agora somente o ano que vem, né? Porque eu tenho uma excursão para fazer agora, faço palestras, sou terapeuta holístico há 40 anos, tenho uma causa muito forte no social que eu trabalho. Então, eu tenho agora uma turnê para fazer e só retorno, se Papai do Céu permitir, em janeiro do ano que vem, quando voltar aqui na Assembleia, onde eu possa estar trazendo causas sociais. STJ de São Paulo. Tem um caso de vocês que eu já falei aqui e vou continuar falando. Tá bom? Tome providências aí com direito trabalhista de funcionário terceirizado. É uma vergonha, um órgão oficial aqui em São Paulo fica contratando terceirização e não paga os direitos trabalhistas. Minha fala é essa, jornalista, mestre terapeuta. Bom dia, boa tarde. Agradecemos a participação do senhor Levindo Rodrigues e convidamos agora a senhora Márcia Silva para sua fala de 5 minutos e meio, por favor. Bom dia, Assembleia. Eu volto aqui a falar sempre a mesma palavra. Eu protocolei aqui dia 24 do mês de novembro. Como meu filho, como todos sabem, meu filho é autista, né? Já venho aí de uma luta muito grande. E ele está fora da escola no ano de 2026, mora no estado mais rico do país. E não tem governo que faça alguma política pública para ele ser amparado dentro da escola. Estou aqui com um documento que eu protocolei dia 24/11, na Delegacia de Ensino de Osasco. E ele continua fora da escola, que existe a ação, como eu já venho falando desde 2024 aqui, nessa tribuna. Ele continua fora da escola no ano de 2025, e eu não vou aceitar o ano de 2026 ele fora da escola, dentro do estado mais rico do país. E são 94 deputados na Assembleia, e ninguém se preocupa com essa causa, que é a causa do autismo. É a causa do TEA. Eu acho que virou uma pandemia dentro do país, e eu acredito que no mundo, né?
Tem muito autista sendo desassistido, sem saúde, sem educação, sem remédio. O meu é sem remédio, sem educação. Eu protocolei também na farmácia de alto custo o remédio que ele precisa tomar, que é o cannabis. Muitos falam que está liberado, que isso, que aquilo, que tem educação. O governo mesmo do Estado de São Paulo fala que tem uma educação de boa qualidade. A educação de boa qualidade é essa. Meu filho fora da escola, no ano de 2025, e eu não vou admitir que ele esteja fora da escola no ano de 2026. Aqui eu protocolei na Delegacia de Ensino, em Osasco, é a cidade com o 4º PIB do Estado de São Paulo, e eu protocolei lá, no dia 24, e ele continua fora da escola, desassistido, sem educação, sem medicamento. E o que o governador fala é que tem uma educação inclusiva dentro das escolas públicas do Estado de São Paulo. E é mentira, né? Eu estou aqui com a prova, estou provando isso, que é mentira, que não tem educação inclusiva, não tem professor, não tem cuidador, não tem nada. É mentira. E, por isso, que eu já venho de tanto tempo, né, como todos sabem, eu respondo criminalmente para o governo do Estado de São Paulo. Está aqui o documento. Fui julgada, está aqui, né? Aqui é a prova, na 17ª Vara da Barra Funda. Estou pagando uma grana, né, que para mim é uma grana, que eu não tenho, não estou trabalhando, quem banca a minha casa é meu esposo. Estou pagando um valor, né, que é disponibilizado, daqui a prova, disponibilizado para o Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro. Essa foi a condenação da audiência, que teve dia 17 de outubro, que eu não tive direito à defesa, e quando você paga um advogado, você tem direito a defender, ou então encerrar o processo, ou cancelar, sei lá o quê, né? Eu não tive, está aqui, ó, da audiência, não tive direito à defesa, a nada, e estou pagando aí esse valor simbólico durante uns meses. Aí. Eu já vou para a 3ª parcela. Dia 10 é o dia de pagar. Está aqui, documento. Precisa de documento para provar, está aqui. E eu quero saber quando que essas crianças dentro do Estado de São Paulo vai ser assistido pelo um governo de verdade, pelo deputado, vereador, prefeito. Ninguém faz nada, ninguém se importa com a causa do autismo. Não se importa porque é uma causa muito cara, né, gente? Vai se importar por quê com o futuro do amanhã, que são essas crianças? Meu filho aprendeu a ler, tinha 3 anos. Se ele tivesse assistido, ele estava muito mais avançado que qualquer outro aí que estão aí aprendendo. Ele fez 12 anos, tem 1 mês. E continua fora da escola. É um absurdo. Eu batei em 94 gabinetes e não tem ninguém que se proponha a dar uma atenção pela essa causa. É um absurdo isso. Eu fico com nojo, entendeu? De existir pessoas que não estão engajadas na causa, que é uma causa muito nobre, né? Uma causa das crianças que precisam ser assistidas dentro do Estado, do município. E é isso aí, gente. A gente precisa de gente mais ágil nessa política do país. Obrigada aí. Parabéns, parabéns. Agradecemos a fala da senhora Márcia Silva e convidamos agora o senhor Manuel da Cruz para sua fala de 5 minutos e meio, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando, depois de mais amigos. E, em nome da jornalista Beatriz, eu cumprimento os demais jornalistas presentes, como da doutora Lúcia Cristina, essa pessoa incrível, como do Lívio ali, essa pessoa incrível também, e dos demais que já estiveram aqui. Quero dizer também que, em nome do deputado Enio Tato, quero agradecer por todos os demais deputados, por mais 1 ano de manutenção desse programa aqui, dando essa oportunidade para cada um de nós trazer propostas e projetos para melhorar as condições de vida de cada categoria do nosso país, desde o gari até os generais e assim por diante.
E aí, falando em projeto e proposta, já vou entrar exatamente em algumas delas, como, por exemplo, todas as categorias na nação brasileira estão com seus ganhos defasados. Eu vou citar apenas algumas, porque aqui são os minutos. Como, por exemplo, os policiais, que já foram citados aqui por amigos, os GCM, os motoristas, os professores, no qual eu e a professora Lúcia Cristina, essa pessoa incrível, também os demais, e também os motoristas, aliás, e também os fiscais das empresas de ônibus, pessoal da área da saúde também, pessoal cuida da saúde dos outros e a saúde deles mal, porque não consegue, não tem condições de se alimentar melhor do que o que já se alimenta. Que seja, no mínimo, R$12.000, o mínimo, de início. Assim também como os aposentados, assim também como os cobradores, o pessoal da Copa, acabei de tomar um café gostoso aqui ao lado, assim também como o pessoal da limpeza, os garis, que chuva, de sol, de serena e poeira, limpam as nossas ruas de todo o Brasil, tá? E que o salário deles seja, no mínimo, de R$6.000, para comer alguma coisa por semana, que por dia, se for comer, não vai dar. Assim também como o salário mínimo nosso, que já foi de $1.000, que volte a ser novamente, porque esses ganhos que estão pagando aí para quem não tem cargo no Poder Legislativo, Executivo e Judiciários, são exatamente, não é ganho, é migalha. Que senhores deputados, senhores governadores, senhores senadores, que preste atenção, escute essas reivindicações. É projeto, inclusive, quando eu estive como suplente deputado federal por 2 mandatos, estadual por 1, como vereador daqui da capital, eu levei constantemente esses projetos a todos os gabinetes e até hoje estão sentados em cima, amassados, e não leve para discussão e votação nas comissões. Quero falar um pouco agora sobre, durante o meu mandato como vereador. Quero dizer, teve um amigo aqui que falou sobre projeto de uma pessoa não vota no projeto de outro. Quero dizer para vocês que eu dei lição de política. Política não é roubalheira é crime. Política não é corrupção é crime. Política é a arte de encontrar solução para qualquer problema que se encontre com a nação. Qualquer problema, aí sim. Como, por exemplo, eu chamei o meu secretário e falei, pega todos os projetos que tiver engavetados, não quero saber de quem quer que seja. Se for bom para a população, eu vou levar para discussão e para votação, independente do partido e da pessoa. Isso sim é ocupar cargo político com política de decência. Outra coisa também, que durante o meu mandato não teve aumento de IPTU, porque a casa não se valoriza. Pelo contrário, se a gente não pintar ela todo ano e der uma reforma gastando rios de dinheiro, ela cai o valor constantemente. Durante o meu mandato não teve aumento de passagem de ônibus. Como? Aumentou 60 centavos. Gente, ainda o pior que a nossa nação está tão cega, tão analfabeta, tão displicente, que não perceberam que aumentou. Nunca tinha aumentado 60 centavos. Aí diz que a passagem de domingo é livre. Gente, para não falar um palavrão aqui jamais, como pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eles cobram de segunda a sábado, esse que diz que é gratuito o domingo. Acorda, nação! Acorda, população! Vão à escola e vão à igreja. Deixe de ser displicente. Vamos agir como pessoas sábias. Assim também, como não teve aumento no salário dos vereadores, e de nenhuma taxa. Que Deus abençoe a tudo e a todos. Pastor Manuel Cruz, um Feliz Natal para todos.
Convidamos agora a senhora Juliana Gracioli para sua fala de 5 minutos e meio, por favor. Bom dia a todos. Eu começo dizendo o seguinte. Por acaso o espaço aéreo brasileiro está fechado? Está de Venezuela. Será que o presidente Donald Trump mandou fechar do Brasil também? Diante de tanto narcóticos que tem no Brasil, narco-estado? Até a Interpol brasileira está cometida pela facção criminosa? Vi no jornal que o presidente da Rússia abriu guerra contra o mundo europeu. Estamos em guerra. Eu vi no jornal, na RIT. Quem achar que é mentira, procure o jornal. Para isso temos jornalistas. Outra coisa, a Comissão da Memória e Verdade tem. Qualquer ato de censura, Comissão Memória da Verdade é lei. Tem até o Largo São Francisco, que faz, tradicional, aulas da Comissão Memória e Verdade, família Dallari. Os mestres Dallaris. Aliás, lembrando que é sofrimento impingido na alma, tortura estrutural que mais tem neste país. Eu mesmo sou uma pessoa que sofre violência constantemente, porque as minhas ações estão insolúveis, do qual eu peço à Interpol Internacional. Desculpa, Orquiza, mas a coisa está feia aqui. Nós estamos achando até que o espaço aéreo está fechado, porque está difícil. Houve até uma história que teve uma ministra de Direitos Humanos que foi chamada para levar para a OEA uma mãe de uma pessoa desaparecida, que advogou em áreas de comissões de direitos humanos. Diz que um governador disse para essa ministra de Direitos Humanos: faça de conta que vai levar e mande enforcar. Falei, nossa, voltamos na época da Araguaia, que um comunista delatou para matar todo mundo e sair como herói, dizendo, olha, eu resisti à luta. Aí esse recebe homenagem dizendo que ele é comunista, sendo que foi delator, foi bandido, cagueta, matou todo mundo. E vem a Comissão da Memória agora contar a história que eles querem e não a verdadeira história. Mas veio pela comissão da ACAT, que é católica, apostólica, romana, a prelazia. Prelazia, cuidado, pois a prelazia pode estar suja, manchada de sangue. E católico, com as mãos manchadas de sangue, no mínimo é psicótico. Eu não sou psicóloga, mas tem um ato falho aí, a coisa é estranha. Coadunar com forjar, editar, fraudar, não é coisa de cristão. Aliás, diz que tem até a história dessa advogada, diz que está até na Rede Globo, num canal qualquer aí, que diz que tem um jornalista que é apaixonado pela filha, sequestrou a filha, nananana. Oh, ele inventou. Falou, peraí, o logotipo da Rede Globo vale caro fora. Será que estão tentando acabar com a Rede Globo para fazer igual a TV Record? Comprar por um outro canal com valor bem baixo, porque concessão é uma coisa cara? Vou montar cartéis? Nós ficamos assim pensando, quem é esse louco desse jornalista que até tem intenção de matar um outro jornalista para pegar uma história? As coisas de Vânia só pode ser narcotráfico, é narco-estado. Até o Vaticano, meu Deus, a pedra fundamental, nos ajude, porque aqui no Brasil, se levantar alguma coisa da pedra, vai encontrar narco-estado. Até o narco-Vaticano a gente está com medo. Pelo amor de Deus, eu peço e imploro ao núncio apostólico italiano o que está acontecendo neste país com a nossa igreja, o que está acontecendo com o cristianismo, com a prelazia, com a CAT, vergonhosamente. Vem de fofoca, é calúnia, injúria, difamação, informações falcatruas, esquartejamento, nem moral, quanto menos de pessoas
querer que um Grêmio ganhe um país com um amor cangaço. Eu tenho horror ao cangaço. Um amor que pega as mulheres, decapitado as cabeças dos seus pais e famílias. Que amor é este? Que mundo é esse que está dando prêmios que reverenciam o sexo explícito, descarado? A prostituição, que é rede neste país. Nós sabemos que rede que é e que poder. Tudo isso pode estar até dona do prostíbulo lá, que é lá do interior, que é dono do prostíbulo, está financiando tudo. Porque tem drogas atrás. Prostituição tem narco, tem tráfico de pessoas. Pelo amor de Deus, tenham juízo. Agradecemos Feche a esse fala. país, feche espaço. Agradecemos a fala da Pelo amor senhora de Deus. Juliana Gracioli e convidamos agora a senhora Lúcia Cristina para sua fala de 5 minutos e meio. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. Quantas vezes na nossa vida nos deparamos com fatos exigindo de nós estratégia e raciocínio lógico, partindo de um ponto comum a todos os envolvidos. O mesmo ponto de partida a todos. Isso é democracia. Chegamos ao último mês do ano de 2025 e podemos comemorar todas as nossas atitudes no decorrer desse ano, refletidas e que colaboraram com a transformação social a partir das nossas atitudes cotidianas, do mesmo ponto de partida, comum a todos. Podemos comemorar ter tido reflexão sobre educação que não se aprende nas escolas. Encontramos um lugar de tratamento dos nossos hormônios comum a todos, pelo caminho dos cuidados dispensados ao nosso coração. Podemos ter esperança de dias melhores e mais justos, com o valor do nosso trabalho pago, as prestações da casa própria, ponto de partida comum a todos que têm um financiamento imobiliário. Pudemos entender a relevância dos nossos documentos e, principalmente, da boa notícia, repudiando as chamadas fake news. Isso para nos amparar de um cenário sombrio e caótico de inverdades e de fake news. Tudo isso demonstra ser possível vivermos num ambiente comum a todos, o mesmo ponto de partida, melhor e mais satisfatório a toda a população. Somando a todos esses aspectos, a excelente decisão da COP30 de plantarmos mais árvores. Isso conscientizando a derrubada de árvores, as queimadas, os danos provocados por aquelas atitudes inconsequentes de uma forma considerável, principalmente a longo prazo. Muito obrigada. Agradecemos a fala da senhora Lúcia Cristina e convidamos agora o senhor José Roberto Alves para a sua fala de 5 minutos e meio na Assembleia Popular. Olá, gente. Nossa bandeira principal é a educação. Nós temos um escritor que tem o nome de Malbataan, que escreveu O Homem que Calculava. E aí ele inventou o jogo de xadrez, e aí um rei quis premiá-lo. Ele disse, eu quero 1 grão de trigo para cada casa e dobrado em sequência.
Então, 2 na primeira, 4 na segunda, 8 e assim por diante. Ele achou que era barato. Quando ele foi ver, nem todo trigo fabricado no mundo dava para premiá-lo. Isso acontece hoje em dia numa questão em que as escolas não ensinam matemática. E por que não ensinam? Para tirar a nossa juventude do poder de aprender, ter um bom emprego, uma boa família, uma boa saúde e nós termos bons governos, porque a educação ela proíbe que vejam a má qualidade da maioria dos nossos políticos. A educação fundamental é de grande importância. Eu estou vivendo agora em Barueri e eu vivenciei o caso de uma professora com 30 anos de magistério, negra, chamando os alunos de negros vagabundos e que não dariam nada no futuro. Ela foi à festa junina e bancou um caixa para receber o dinheiro da festa junina. Ela não sabia fazer troco e dizia que tinha 30 anos, felizmente, de magistério. Felizmente está aposentada. Mas vejam só, Barueri é uma cidade que tem uma educação de alta qualidade, tem boa verba e é incapaz de contratar bons profissionais. Se pusermos o professorado da escola pública para fazer um exame sobre fração, proporção, 99% vai ser reprovada. Essa é a má qualidade do ensino da escola pública do Brasil. Nós temos, na bandeira da educação, um grande problema, que nós não temos a educação integral. E isso permite com que nossa juventude, quando pequena, ficam desamparadas por causa do grande de mãe solo. Ela vai trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, não tem creche, não tem EMEI, não tem ensino fundamental suficiente. E nós tivemos uma lei que foi aprovada em 1990, que chama Estatuto da Criança e do Adolescente. De lá para cá, nós já perdemos 6 milhões de jovens e crianças para droga e para o crime do banditismo. E são todos massa de manobra de quem? Do crime que está aí na mão dessas grandes organizações criminosas. Eu volto a falar que vivem falando crime organizado. Crime organizado é o Código Penal. Essas facções são organizações criminosas. E eles é que têm que ser combatidos. E hoje nós estamos vendo que nós temos o dinheiro distribuído dentro dos bancos. Há um grande escândalo, que é o Banco Master, que está com 12 a 17 bilhões de dinheiro distribuído entre maus políticos. E nós estamos com o judiciário atuante no Supremo, mas, na média, estão trabalhando para blindar deputados e senadores na alta cúpula da política brasileira. E nós temos que tomar cuidado. Ano que vem temos uma eleição grandemente importante e nós temos que saber fazer uma boa bancada de dignos políticos. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor José Roberto Alves e convidamos agora o senhor Tiago Navarro para sua fala
de 5 minutos e meio aqui na tribuna da Assembleia Popular. Por favor. Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Navarro, sou suplente a vereador pela cidade de Indaiatuba. E como o Bia, o nosso governador Tarcísio fala, a gente testa a plateia para o boa tarde. Então, vou fazer novamente. Muito boa tarde a todos. Agora sim, podemos iniciar os trabalhos. É uma honra representar a minha cidade de Indaiatuba em respeito aos meus 232 votos nessa Casa de Leis, da qual, na figura do nosso presidente André do Prado, eu agradeço todos os prestadores de serviço dessa casa, né? Hoje eu trouxe aqui nessa Assembleia Popular alguns fatores muito importantes para a nossa cidade, da qual eu estou trabalhando junto à população, né? Uma demanda da qual, para o bairro da Vila Suíça, o bairro residencial, que nós estamos mobilizando a população, pois se trata-se de um bairro residencial do qual não pode ser permitido a implementação de grandes empreendimentos, como, por exemplo, o prédio com 14 andares, né, que gera um trânsito e é totalmente contra o planejamento público do qual está na nossa lei orgânica municipal. Fora isso, eu deixo claro, né, as pessoas me perguntam, Navarro, qual que é o seu partido? E eu falo para vocês, senhoras e senhores, o meu partido é o Brasil. Nós sempre colocaremos o patriotismo, a nossa pátria amada, em frente de ideologias partidárias e em frente de interesses individuais, sempre trabalhando para o coletivo. É isso aí, isso mesmo, vamos em frente. Deixando claro que, na quarta-feira, né, fiquei sabendo que tinha essa Assembleia Popular, infelizmente não pude participar, mas quarta-feira eu queria passar uma mensagem. Inclusive, eu vou fazer o corte, obrigado aí, dona Márcia, por me ajudar com isso, porque estou totalmente de acordo com a mega operação que foi realizada no Rio de Janeiro, da qual já entrei em contato com o nosso ex-secretário de Negócios da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e agora licenciado, não mais licenciado, e já entrei em contato com o nosso novo secretário de Negócios da Segurança Pública, delegado Nico, para que seja feita, assim, uma mega operação aqui no estado de São Paulo, deixando claro que o crime não passará. Aqui é o estado de São Paulo, nós temos uma polícia militar efetivamente preparada, inclusive foi aniversário da Rota, agora esses dias, na segunda-feira, dia 1º, foi aniversário da Rota, e eu sou muito grato à Rota por representar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, colocar bandido na cadeia. Inclusive, é esse trabalho que tem que ser feito em Brasília, da qual o nosso ex-secretário e atual deputado federal, Guilherme Derrite, está lá de frente para acabar com essas facções, acabar com o narcoterrorismo. O Rio de Janeiro passou o recado, e essa mensagem não ficará somente na área fluminense. Vamos levar essa mensagem para o Brasil inteiro, inclusive para o interior de São Paulo, na nossa cidade maravilhosa de Indaiatuba. Bem, senhoras e senhores, essa é a minha mensagem que eu deixaria para vocês hoje. E para finalizar, né, só 4 palavras que eu acredito que vai unir a maioria da nossa população aqui. Deus, pátria, família e liberdade. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Agradecemos a participação do senhor Tiago Navarro e eu convido agora nosso último orador, o senhor Allan Kardec, para a fala de 5 minutos e meio na tribuna da Assembleia Popular. Por favor, senhor Allan Kardec. Novamente estou aqui na TV Alesp para compartilhar, trazendo proposta não só para a minha cidade, porque o que eu vou aqui manifestar, compartilhar, se aplicar em todo o planeta, a solução virá. Porque os problemas em todo o planeta são iguais a qualquer lugar. Porque aqui eu estou na condição de representante do mundo espiritual. Mundo espiritual, para que todos saibam, é o mundo que governa, que administra o planeta Terra. Se não fosse assim, o planeta Terra, a humanidade, já não existiria. Existe o mundo espiritual. Deus, o nosso Senhor, Ele criou este planeta para servir de prova e expiação
para os espíritos que viveram no planetas superiores. Lá eles cometeram as infrações e aí a sentença foi mandada para planeta inferior, que é o planeta Terra. Deus, ele não desce lá do seu lugar, põe a mão na cabeça de todo mundo. Ele entregou a administração, tudo do que acontece no planeta Terra, entregou para o mundo espiritual. O mundo espiritual é a humanidade invisível. Assim como temos todos os encarnados visíveis, existe o mundo espiritual, os senhores, os administradores, os trabalhadores, trabalhando. Só que ninguém percebe, ninguém entende que existe o mundo invisível, que existe a população invisível em todos os cantos do planeta. E hoje está acontecendo os problemas diversos, e não adianta criar lei, não adianta nada, porque tudo tem recursos fartos, tem a tecnologia que foi mandado dos planetas superiores para preparar o planeta, porque o planeta está em transição, está em processo de diplomação a ser planeta superior. O que quer dizer isso? O planeta Terra não será mais planeta de prova e expiação para todos os maus que infracionam a lei. É um planeta superior, só vai habitar os bons. E a humanidade invisível estão aí manifestando, estão aí revoltados, estão aí em pânico, em desesperado. Por quê? Porque não vai mais habitar, não vai mais reencarnar no planeta Terra, porque a sua condição está muito além, porque estão na perversidade, estão nas maldades, e está acontecendo hoje. Para vocês se convencerem, já existiu 5 provocações da humanidade invisível para provocar o que chamamos última guerra, o Armagedon. Qual? As 5 provocações da humanidade que estão revoltadas. Aconteceu a guerra lá da Rússia e Ucrânia, foi uma provocação. A outra guerra que aconteceu lá no Oriente Médio, que invadiu, olha só, poucos invadiu Israel e lá fez a dizimação, a causa tudo. E a outra ameaça que está acontecendo, a Rússia e a China se uniram, olha só, para invadir a Taiwan, lá que ele chama de província rebelde. Está acontecendo muitas provocações. Então eu falo aqui, o mundo tem que convencer, tem que reconhecer o mundo espiritual e a humanidade invisível conosco, porque a humanidade invisível manifesta. E como ela manifesta? É invisível, mas ela manifesta através dos encarnados. Os encarnados. Então, a humanidade, a população, a comunidade, ela está aí no meio, em todos os cantos, repartições, instituições, reuniões, e ali elas manifestam. E como? São invisíveis. Elas intuem, elas inspiram no encarnado da sua afeição, porque tem o encarnado em todos os cantos, que são orgulhosos, egoístas, perversos, e aí eles são joguetes, eles são utilizados pelo invisível. O invisível manifesta, aí acontece, como está acontecendo atual. Todo tipo de violência são iguais. Nenhuma nação, mesmo rica, não está ali na paz, não está ali na vida tranquila, tenha os mesmos problemas da nação inferior. E o mundo está aí, achando que é dono da verdade, não é. E nenhum mandante é dono da nação que governa. Tem que conscientizarem disso, porque todos nós somos espírito, simples ou superior, e todos têm que conscientizar, não existe a morte. Todos têm seu dia ajeitado para passar para o outro lado, que você chama morrer. Ninguém vai morrer, desencarnar, vai do outro lado, e do outro lado vai estar diante da realidade, e ali será julgado. Por isso, tem que reconhecer a humanidade invisível. Educação com espiritualidade. Senão nada vai resolver. Agradecemos a fala do senhor Allan Kardec, o último orador do dia de hoje. Portanto, chegamos ao final de mais um programa.
Lembramos que a Assembleia Popular é gravada às quartas-feiras, das 12 às 13 horas da tarde, com veiculação às quintas-feiras, às 21 horas, com reprise aos sábados, às 10 da manhã. Agradecemos a todos os participantes, a todos os oradores e também aos espectadores pela audiência. Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais. Música